cores, coloca outros logos também. Não precisa estar na capa. Opa! Boa tarde! Estamos ao vivo, começando mais um Amazonas Cast, o nosso programa semanal sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre negócios. Estamos aqui com os sócios da Amazonas Cap. Hermano Sintra, boa tarde, hermano. Boa tarde, tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Tudo Irã e bem? Borja? Estamos aqui também com Borja Zaldivar. Como está, Borja? Tudo em ordem. Boas tardes. Boas tardes. E também com Irã Castelo Branco. Boa tarde, Irã. Tudo bem com você? Boa tarde, sócios. Boa tarde, amigos que estão aqui conosco, prestigiando o Amazonas Cast. E vamos hoje aqui falar, então, de fintechs. É isso, Bernardo? É isso mesmo, Irã. Hoje o tema é fintechs, um termo que surgiu da junção dessas duas palavras, né? Financial e technology, né? E se tratando de tecnologia e inovações aplicadas à solução de problemas no mercado financeiro, serviços financeiros. E então a gente vai falar um pouco. Hoje a ideia é falar um pouco quais são as empresas. A gente sabe que tem várias fintechs brasileiras que se tornaram unicórnios, inclusive, né? O Brasil tem um grande desafio, né, nessa questão, na questão financeira. Eu acho que a gente ficou muito especialista, inclusive, na área de segurança, porque não é um privilégio do brasileiro, né? Mas as pessoas sempre dão um jeito de burlar a segurança, né? Para invadir contas, etc, etc. E isso, na verdade, foi fortalecendo muito os nossos produtos, né? Então, a gente hoje tem várias fintechs conhecidas como Nubank, PicPay, PagSeguros, e também isso também são soluções também globais, quer dizer, o mundo também mudou muito depois do uso de aplicativos, smartphones, enfim, toda essa digitalização. Então, é muito tema para a gente abordar, mas eu gostaria de começar ouvindo você, Irã. Então, Bernardo, eu queria comentar uma coisa que antecede as fintechs, quando você falou, inclusive, da parte de segurança. O fato do Brasil ter sido um país que conviveu sempre com inflação muito elevada levou a tecnologia bancária do Brasil a estar muito adiante da de muitos países desenvolvidos. Por quê? Porque como o dinheiro se desvalorizava muito depressa, não era possível compensar um cheque em uma semana, como acontecia nos Estados Unidos. Então, o Brasil tinha uma câmara de compensação que em 24 horas compensava um cheque, ainda quando era na munheca, e se apressou em ter uma tecnologia que desse conta desta situação. E a outra realidade era, as pessoas precisavam correr para o banco para colocar dinheiro lá para que ele começasse a render alguma coisa, né? Para lutar contra a inflação. Então, isto fez também que na área de ATMs, que são os caixas, né, se avançasse muito, né? Logo, é de certa forma natural que a gente tenha, nessa área de softwares, empresas capazes de desenvolver coisas muito interessantes. E o próprio fato do Brasil ter ido muito, os nossos bancos trabalham muito online, né, e já não é de hoje. Então, isso levou à necessidade de um desenvolvimento muito forte da área de segurança. Vou dar até um exemplo. O Pix, que é uma coisa feita pelo Banco Central Brasileiro, é uma coisa inédita no mundo como forma de transferência, né? E já movimenta trilhões. Agora, paro por aqui para entrar no tema de maneira mais forte e até provocando o Borja a falar um pouco de Creditas, que é uma startup que não é feita por um brasileiro, mas é feita no Brasil, e com a qual, através do Borja, nós adquirimos uma certa proximidade e que tem uma história espetacular, né? E depois falamos de outras ligadas a nós, como Antecipe Já e outras tantas, mas eu acho que valia a pena uma pinceladinha em Creditas, se o Borja concordar.
Sim, claro, concordo. Eh, a verdade é que é impressionante como o Brasil tem o liderazgo das fintechs na América Latina, né? Estava aí eh, competindo com o México, né? Eh, Às vezes saía na delantera o México, mas o Brasil recuperou a liderança este ano. Tem 300 empresas fintechs consolidadas no Brasil, porque al final fintech no es só banca, né? Lending, wealth management, seguros, cripto, envolve muitas coisas, o tema fintechs. Agora, acredita, sí, foi um espanhol de Valencia, donde hay un hub muy importante aquí en España, en Valencia, impulsado por un empresario muy bien sucedido del ramo de retail. Y él consiguió, porque claro, al final el dinero tiene que ser aplicado y tiene que ser con el menor riesgo posible, ¿no? Tú acreditas hacer todo porque lo que era en préstamo con una garantía robusta. Era, por ejemplo, a casa. Entonces hacía préstamos con unas garantías sólidas. Y eso rápidamente fue una bomba, ¿no? Él mejoró los juros, ¿no? Y Brasil estaba precisando de mucho crédito o con gran consumo y funcionó fenomenal. De fato, él fez varios spin-offs. Si no me equivoco, él investiu en el tema de carros, de venda de carros, ¿no? Sim. También entró en otras iniciativas, cosa que a mí me sorprendió, porque al final él nació como fintech mesmo, pero después entró en el ramo de carros y demás. Yo entiendo que tiene todo a ver, ¿no? Con sus productos cross-selling, ¿no? Más me sorprendió. Y sí, es un caso de suceso. De fato, eles están abriendo aquí en España, Irán. Eles están abriendo aquí fuerte, desde Valencia. Acredita, você entrou nesse negócio de carro porque basicamente o carro é crédito, né? E o que ele Exato, irmã. conseguiu. A garantia também tem ali. E tem uma coisa, né, que é interessante, né? O Irã trouxe, na minha opinião, a pedra fundamental do porquê o Brasil tem essa liderança em fintechs, né? Que é a questão da hiperinflação, que a gente ainda está na nossa memória, né? Mas tem uma outra coisa, o crédito é muito caro no Brasil, né? O Brasil é um país de crédito muito caro. E essa é também uma outra coisa que realmente provocou o crescimento das fintechs. Agora, eu acho que tem um terceiro item muito interessante, né? Quer dizer, só corroborando antes a questão que o Irã colocou, né, de que a gente tem essa liderança. Eu não sei se ainda é verdade, mas o Centro Mundial, talvez não seja, até porque o HSBC saiu do Brasil, mas há umas décadas atrás, o HSBC fez uma grande transformação da sua área de tecnologia e trouxe o desenvolvimento global de tecnologias financeiras para o Brasil, né? Eu imagino que isso não seja verdade, porque o HSBC diminuiu demais a operação no Brasil depois que saiu da área do varejo, né? Mas é muito, muito forte o conhecimento tecnológico. E acho que o que tem como um terceiro fator, além dessa questão da hiperinflação, do crédito caro e tal, tem uma questão que é importante, que é os executivos bem preparados, né? Então, acho que isso é uma questão das fintechs. Se você olhar os empreendedores das fintechs, eles são empreendedores normalmente muito bem preparados, que trabalharam em grandes bancos. O caso da Creditas, o rapaz lá que eu esqueci o nome agora, Borja, me ajuda aqui, do fundador da Creditas, Sérgio, né? O Sérgio, ele vem de Nova York, o Sérgio Fúrio vem de Nova York, né? Ele estava lá no mercado financeiro nova-iorquino, vendo as coisas, né? Você pega lá o Velez, da Nubank, também é um cara que vem de mercado financeiro. Você pega o pessoal lá da Argentina. Então,
são normalmente empreendedores mais sofisticados, com mais experiência. Então, isso eu acho que também contribui um pouco para um diferencial das fintechs. Agora, a outra coisa que é impressionante comentar das fintechs, aí eu devolvo para o Bernardo, é a quantidade, né? Porque é uma quantidade gigantesca de fintechs que nasceram nesses últimos tempos. Eu li números de mais de 4.000 fintechs mapeadas no Brasil, que me parece até maluco. Números, irmão, um número muito maior do que a gente imagina. Eu estava vendo uma pesquisa, foram analisadas mais de 1.200 fintechs, dos mais diversos tipos, né? Boa parte são de crédito, então tem cerca de 17% de crédito, depois meios de pagamento e depois back office. E como o Borja bem observou, o que está em crescimento agora, Borja, são as fintechs de criptomoedas. A gente tem acompanhado, inclusive, na publicidade, né? Aqui no Brasil, na Europa, acredito que não é diferente, né? Tentando desmistificar e popularizar um pouco esse tema das criptomoedas, né? Sim. Uma coisa que ajudou muito é o que eu vi do mercado brasileiro é que era praticamente um oligopólio. Eram 7 bancos que se repartiam um país de 220, 240 milhões de pessoas, mientras que aqui na Espanha você tem mais de 150 bancos. Então, aí é que está a coisa. Aí foi uma explosão, porque não tinha... Perfeito, a explosão das fintechs como alternativa a esses gigantes, né, do mercado. É uma coisa interessante, aqui eu acho que o Irã tem a mesma memória, ele pode complementar meu comentário, que essa questão dos bancos muito fortes, né, é uma questão brasileira que vem muito clara, assim, a partir do movimento que foi feito o PROER, né, quando os bancos quebraram, no final do governo do Fernando Henrique, lá nos anos 90, no final dos 90, começo dos anos 2000, que quebra Bamerindos, quebra Banco Nacional, quebra um monte, quer dizer, teve uma quebradeira de banco, né? Nós temos ali aquele caso que foi famoso lá agora não vou lembrar o nome, o cara era um nome italiano, o rapaz foi até preso, o dono do banco, então você está tivendo o Banco Santos, né? Teve uma bela quebradeira de banco e o sistema brasileiro foi, a partir do programa criado pelo Fernando Henrique, o PROER, ele foi sendo, vamos dizer, se tornou mais musculoso, mas à custa de uma concentração, né? Porque eu lembro que, assim, quando eu era menino, a gente tinha muito banquinho pequeno, né? Tinha muito mais banco do que tem Tinha, hoje. irmão, até uma coisa que se chamava casa bancária, que era, às vezes, um banco de uma agência só, e era essa figura mesmo, uma casa bancária. Mas, na verdade, irmão, nos anos 70, entrando pelo 80, ainda antes do PROER, os bancões, eles já vieram com o resultado de um processo de consolidação muito grande, capitaneado principalmente pelo Bradesco e pelo Itaú. Se você for puxar aí pela memória, o Itaú era Itaú América, fusão de 2 bancos. Dali para frente, ele absorveu bancos brasileiros e estrangeiros, né? Até o Banco de Boston, o Bradesco absorveu o BCN, o Banco Mercantil, que eram bancos fortes desse tempo. Então, esse processo de consolidação, ele vem de antes. Mas eu queria aproveitar aqui que eu estou com a palavra para prestigiar uma startup que eu gosto muito e que está no nosso portfólio, que é uma fintech chamada Antecipe Já, do Eduardo Antunes. Então, o Hermano chamava atenção, Bernardo, para o quão são preparados esses líderes de startups desse segmento. O Eduardo é um sujeito preparadíssimo, que trabalhou, inclusive, na Gafisa, e ele faz toda a operação dele de antecipação de recebíveis através de uma plataforma, que é o Antecipe Já. Aqueles que estão aqui na nossa audiência podem até entrar para consultar. Então, uma operação que não é novidade, né, que é a antecipação de recebíveis, ele trouxe para esse mundo.
mas também usando o know-how dele de outras áreas. Como ele trabalhou muito tempo na Gafisa, não é? Ele se especializou em dar crédito para fornecedores de condomínios, tá certo? Que são, muitas vezes, pequenos fornecedores. Mas o risco não é o daquele fornecedor, o risco é o do contratante, que se torna o sacado, né? Então, o risco é do condomínio, um condomínio empresarial ou um grande condomínio residencial. Então, logo, ele consegue, na outra ponta, oferecer uma boa remuneração para o aplicador dele, né? Eu que vou lá investir através da Antecipe Já, ele vai remunerar melhor do que qualquer banco o meu dinheiro e vai conseguir cobrar, do outro lado, muito menos do que o mercado cobra se você for pegar dinheiro num banco ou se você fosse usar uma factoring tradicional, né, do tomador, né, que é o pequeno prestador de serviço de condomínio, né? Então, veja, e toda essa inteligência de mercado depende de você ser do ramo, conhecer o segmento, aí não é a TI, né? E em cima disso ele pôs uma camada de TI, não é? E tem uma fintech muito bacana que é a Antecipe Já. Isso para falar, né, de gente que nós temos colaborado, acelerado. Vocês falaram de Bitcoin. Nós tivemos contato, o Bernardo vai lembrar, muitos anos atrás, com a Foxbit, né? Que virou um unicórnio. Né? Virou um unicórnio, ocupou um espaço ali muito rapidamente, né? Então, a gente tem assistido pessoalmente, né, além do que o mercado conhece, pelos levantamentos, trajetórias muito interessantes, né? O que é importante observar também é que muito dessa mudança foi impulsionado pelos novos tempos, pelas novas tecnologias, né? Então, a gente falava das casas bancárias, onde você ia, né, até a casa bancária descontar, por exemplo, uma nota promissória. Uma letra de câmbio. Exatamente, né? Ou mesmo pegar, né, usar o dinheiro físico que você precisava guardar para não ficar embaixo do colchão. Agora, hoje está tudo digitalizado e as regras tiveram que mudar também, né? Então, o Banco Central teve que mudar várias regras pensando nesse novo modelo, no modelo digital, nos smartphones, nos E isso eu acho que você toca, Bernardo, aí num tema fundamental que a gente não pode deixar de dar o devido relevo, que é a qualidade do nosso Banco Central, né? Quer dizer, a qualidade técnica do nosso Banco Central. Tá certo que, de vez em quando, a gente continua tendo o problema brasileiro de criar umas coisas que a gente não tem muito do paralelo no mundo, né? A gente está trabalhando com uma startup nossa aqui que estava procurando meios de pagamento internacionais, né? E a gente foi lá conversar com uma empresa desse ramo, que é a FX Corretora, antiga Decísio, e o pessoal lá explicava, o Alexandre Galvão, que é um dos sócios da empresa, nos explicava, só, câmbio no Brasil é que nem a jabuticaba, só tem aqui. O nosso câmbio é particularíssimo, né? Então, essa também são outras condições que geram oportunidades, né? Você tem e acho que aqui tem uma questão que a gente tem, acho que é uma coisa da gente se orgulhar, né? O brasileiro é criativo, né? Então, quando ele olha isso, olha as oportunidades, e você vê aqueles dois meninos do Ebanks, cara, aqueles meninos não têm nem 30 anos e são bilionários, né? E eles fizeram o quê? Eles acharam uma oportunidade muito específica, olhando para as próprias startups e construindo o banco das startups. Global, né? Quer dizer, não é uma empresa brasileira, é uma empresa americana, mas os empreendedores são brasileiros. Né? E aí surge também uma corrida pelos clientes. A gente está vendo essas novas, o próprio Nubank, C6, que a gente havia falado essa semana, quer dizer, começa uma corrida pelos clientes que antes ficavam em 3, 4 instituições e agora começa a pulverizar, e eu acredito que cada vez mais, né?
com essa mudança nas regras, devem surgir outras soluções. Claro que no final, na peneira final, nem todos ficam, mas vocês veem hoje a preocupação em você poder abrir a gente tem uma população desbancarizada muito grande, na verdade. Enorme ainda. Era muito difícil abrir uma conta no banco, era desanimador abrir uma conta no banco, você tinha que ir até o banco falar com o gerente, e para grande parte da população você saía frustrado porque não conseguia abrir. E hoje você, com um aplicativo na mão, né, com o celular na mão, que as pessoas têm, muitas vezes não tem o básico, mas tem o celular, a pessoa consegue abrir uma conta. Então, mudou muito esse cenário também, e a digitalização, eu acho que nesse sentido foi benéfico. Talvez, eu te diria, eu chutaria, eu não tenho dados para realmente colocar essa afirmação, mas eu diria que os meios de pagamento, né, os PicPays, os PagSeguro, tem um outro lá que eu estou lembrando aqui, mas esses que o pessoal usava para fazer micropagamentos, né, esses caras devem ter feito uma bancarização maior do que muito grande banco que fez grandes esforços em bancarização. Porque passou a ser muito fácil, né? O cara já usava aquele PicPay, e aí, de repente, o PicPay virou banco. As então, maquininhas, usa... né? Esse negócio de maquininha eu não sei qual outro país tem, talvez o Borja pode falar, mas esse negócio da maquininha é uma revolução total. Não, até tem, viu, Bernardo? Se você for ver essas maquininhas, elas nasceram. O primeiro foi o Square, né, que foi feito lá nos Estados Unidos. Ele, inclusive, você colocava no iPhone. Isso é uma coisa engraçada a gente imaginar, né? Ele foi criado para colocar no iPhone num plug que não tem mais, porque você usava no P3, né, do iPhone, que era o mesmo que você usava para botar um fone de ouvido. E o iPhone acabou com aquele negócio, né? Mas era um quadradinho pequenininho, assim. Eu tinha até um aqui. Era um quadradinho pequenininho que você botava no telefone e você passava a cobrar cartão de crédito. Aí você teve a iZettle, que nasceu na Suécia, que veio para cá, fez uma parceria com o Santander. Aí o Santander, para variar, demorou para lançar o produto. 3 brasileiros lançaram antes que o Santander na parceria do iZettle. Eu sempre conversei com os caras da iZettle na época para trazer o produto para o Brasil. Então você vê que esses negócios já tinham lá fora. Mas as maquininhas, eu acho que, como a Stone está fazendo, como a PagSeguro está fazendo, onde você começa a ser, além da maquininha, um operador bancário para o lojista, né? Você opera crédito, você já faz desconto de duplicata, já faz um monte de coisa ali, e isso é brasileiro. Isso eu duvido popularizou, né, mano? Porque a moça que vende bolo e café, acho que tem que pensar nesse também, né? No micro, né? Lá na porta do metrô, ela tem a maquininha, você falava, não tenho dinheiro, não tem problema, eu tenho uma maquininha, você pode comprar. O Borja tá louco para falar aqui, mas eu vou ter que fazer uma piada aqui. Aqui é as coisas do Brasil, né, Borja? O cara que tá pedinte na rua, ele tem a plaquinha aqui, manda um Pix. Só no Brasil que o pedinte tem um Pix. O cara tem celular e agora tem a maquininha. O irmão, a Caixa Econômica Federal, que é um bancão público e fundamental no Brasil, né? Porque é o que atende a camada mais desassistida. Eles desenvolveram um aplicativo no meio da pandemia, através do qual gente que não sabia mexer com aquilo, mas o vizinho sabia, o sobrinho sabia, ajudava a velhinha, ajudava o cara do lado. Então, contando também com a solidariedade da população, você conseguiu pagar auxílio emergencial para uma quantidade imensa de brasileiros, e nós não damos valor a isso, até porque o país está muito polarizado na discussão político-ideológica, mas isso foi aceito como uma referência mundo afora. Foi um trabalho espetacular, de um bancão.
mas mostra a capacidade de fazer, e muita gente que não estava na Caixa foi para a Caixa. Quer dizer, bancarizou-se, né? Então, você veja, não são só as fintechs, né? Mas isso é o típico trabalho de fintech, né? Fazer uma coisa com essa velocidade, né? Nós poderíamos dizer aqui que eles devem ter montado lá os squads, feito os sprints, provavelmente usaram toda esse arsenal, né? Que se fala hoje aí para administrar as coisas, para conseguir fazer em prazo tão curto, né? Então, tem coisas fantásticas acontecendo. Borja, desculpe, eu acho que eu cortei a palavra, você ia falar algo. Não, a verdade é que não. Temos que responder uma pergunta aqui do Valente, Borja. Você não quer se arriscar aqui, ó? A média do sucesso das fintechs é maior do que a média geral das startups? Nosso amigo Valente nos pergunta. Boa pergunta. Não tenho a resposta, mas por lógica... Eu também não. Por lógica pode ser, porque muitas fintechs se baseiam em segurança, em ativos de menos risco, sabe? Então, eu diria... Talvez aqui o que a gente... negócio, né? A questão é que o que é impressionante é dos hubs que tem em São Paulo de fintechs. Isso é inacreditável. Isso só eu não vi em outro lugar. Aquele cubo, né? Do Itaú, ou al de Habitat, Bradesco. É espetacular isso. Isso aqui, eu em Madrid deve ter algum, em Barcelona, mas não... É realmente espetacular. Aqui em Santander vão fazer um pequeno hub do próprio Banco Santander, aqui na cidade de Santander. Eu acho... E outra, né? Vamos falar sério. Os bancos no Brasil dão muito dinheiro, viu? Ganham muito dinheiro. É verdade. Eu trouxe um número aqui que as fintechs brasileiras, Borja, receberam até agora, né, no primeiro trimestre de 22, o ano não acabou ainda, mais de $1 bilhão em dólar esse valor, que é um número alto porque nessa mesa tem muito dinheiro, né? A gente está falando dos bancos e todo esse mercado interessado, e que, a despeito do que pode acontecer daqui para frente, geralmente existe uma oscilação ou uma desaceleração, o ano que vem deve ser igual, né, para esse mercado. Mira, esse é o mercado que tem dinheiro, né? Eu acho que a gente não consegue responder a taxa de sucesso para o Valente, mas a gente consegue dizer o que o Bernardo acabou de trazer dados, que é um mercado que tem mais acesso a capital de risco do que outros tipos de mercado, né? Que fintech é um mercado onde há investidores, e isso é chave para o sucesso, né, Borja? Perfeito. Sem dúvida. E mesmo esses grandes investimentos que se fazem nessas fintechs, temos que entender que esse dinheiro não vai para a startup, 100%, né? Eles pegam esse dinheiro e o emprestam. Então, não é o mesmo investimento que recebe uma rede social ou uma solução de tecnologia, né? É um dinheiro que se aloca, né? Então, aí podem ganhar um pouquinho. Mas eu tenho claro que pode ser a lógica desse êxito no Brasil das fintechs, o grande potencial do mercado de banca que tem em Brasil, que dá uns margens espetaculares para os banqueiros, né? E podem apostar muito mais pela inovação nesses hubs tão importantes. E outra, a criatividade do brasileiro, sem dúvida alguma. Eu acho que... não sei que posição deve ter em inovação ou em liderança mundial, mas deve estar bem alto, viu? Eu nunca vi um ranking de inovação de fintech só. Mas existem rankings de inovação gerais, onde o Brasil está bem colocado, né? Mas aí o problema do Brasil é que se nós estamos bem nas fintechs, a gente ainda deve muito no P&D, nas fintechs não, nós estamos bem no mundo das startups, né? O ecossistema de startups brasileiro dá sinais de pujança, o mesmo não é, infelizmente, verdade no P&D clássico, né? O Brasil ainda é muito, muito atrás no registro de patentes, poucas empresas brasileiras fazem investimentos relevantes em P&D, né? Quer dizer, o que nossas grandes empresas investem em P&D é incomparável ao que é investido pelas grandes empresas chinesas, ou americanas, ou europeias. Olha, estou vendo aqui
uma página de informação da Colômbia, sectorial se chama, que está, por ordem de importância, está São Francisco, né? Depois está seguido por Londres, Reino Unido, depois Nova York, e quarto é São Paulo, e quinto é Tel Aviv. Para fintechs, especificamente? Sim, sim. Olha que Inovação, legal. ranking mundial em inovação com segmento fintech. Manda pelo WhatsApp que eu boto aqui no nosso LinkedIn. Eu acho que é legal. Lembrando também, Borja, diferente do... Você falou agora de Israel, a gente tem um território, uma população muito grande, né? O mercado brasileiro em si, ele já é grande. Então, lembrar que das nossas empresas de varejo, também o varejo sempre ofereceu soluções bancárias, né? Sempre ofereceu soluções. Agora, com o digital, com as contas digital, fica muito mais fácil, né? Para oferecer crédito, para oferecer financiamento, seguros, né? Microseguros, né? Que acho que importante a gente explorar também nesse mercado quando a gente fala de fintechs, né? Falar dos microseguros, né? Ou seja, abriu 1 milhão de possibilidades, de novas possibilidades, e eu acho que só a facilidade de você não precisar mais ir ao banco. O banco era uma atividade que a gente tinha que ir toda semana tinha que fazer alguma coisa no banco, tinha que morar perto do banco, estar perto do banco, porque você tinha alguma coisa para fazer lá. E parece incrível, né, que a gente não precise mais ir até o banco físico e consiga resolver as coisas pela internet. Estamos chegando ao nosso horário aqui, né, Bernardo? Estamos chegando ao nosso horário, foi um ótimo papo. E sobre esse assunto tem muito ainda para se falar. Podemos até voltar ao tema em outro Amazonas Cast. Exatamente. Perfeito. Acabando, então, mais um Amazonas Cast. Queria agradecer a você que nos acompanhou, mandou perguntas, que nos segue. Lembrar que depois os vídeos ficam gravados nas nossas redes sociais, no YouTube, e também a gente tem o nosso Amazonas Cast no Spotify. Então, acompanhe, compartilhe, comente, e até a semana que vem com mais um Amazonas Cast. Muito obrigado, os sócios, e boa semana para todos. Um abraço. Obrigado à nossa audiência.